Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Porque a Bíblia diz que todos pecamos e todos estávamos longe da glória de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. Mas Ele, com o sacrifício na cruz do Calvário, Ele nos trouxe para perto. Ele fez conosco essa aliança. Ele pagou o preço mais alto que qualquer outra pessoa poderia pagar. Para mim e para você hoje sentarmos nesse banco e podemos clamar a Ele. E Ele está presente para nos ouvir. Glória a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Todos nós pecamos todos os dias e todos nós precisamos construir um novo caminho diante de Deus todos os dias. Porque fomos formados em pecado, vivemos em pecado, mas não pertencemos ao pecado. Porque nós fomos libertos do pecado. E o poder da decisão sempre estará em nós. Podemos até ter vontade de pecar, mas não pertencemos ao pecado. Porque Deus nos deu o poder de vencê-lo. Como Ele venceu naquela cruz do Calvário. Ele falou: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Porque Ele sabia a dor que Ele ia passar naquela via dolorosa na cruz do Calvário. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E Ele veio aqui nessa terra para nos dar exemplo de tudo o que devemos fazer. Se quiser sentar, pode sentar. Desculpa. E Ele nos dando exemplo de tudo o que nós podemos fazer, isso foi um exemplo que Ele nos ensinou. Senhor, olha, eu tenho vontade de pecar, mas eu decreto que o pecado não tem poder mais sobre mim, porque a minha vida pertence ao Senhor. Mas pastor, o que é pecado? Como a gente está na igreja e vai querer pecar? A Bíblia diz que se nós soubermos fazer o bem e não fizermos, cometemos pecado. Se você sabe fazer o certo e não faz, você comete pecado. Se você sabe o que a gente tem ensinado, que é a verdade, que é realmente a palavra de Deus, porque vocês têm que procurar quando nós falamos aqui, se é isso mesmo que está escrito. Você tem que certificar daquilo que falamos. E você sabe que nós falamos aqui a palavra do Senhor. Nós lutamos contra o desejo carnal que nos afronta todos os dias, de dia e de noite. Mas você tem o poder de falar: Senhor, eu até quero, mas eu pertenço a Ti, eu não aceito. A minha carne quer, a minha carne deseja, mas o meu raciocínio, o meu poder de escolha, o Senhor me deu. E eu não vou escolher o pecado, eu vou escolher renegar a mim mesmo para Te servir. E você terá o tesouro dos céus, porque é para isso que o Senhor tem me chamado. Aquele que quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não é assim que está escrito? Agora, se você tem uma comunhão com Deus, isso fica mais fácil. Porque você vai poder dobrar os seus joelhos e levantar dali diferente. Glória a Deus. Se você mergulha na presença de Deus, fica um pouco melhor. Porque você vai ter o auxílio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele nos guiaria acerca de todas as coisas, de toda a verdade. Então precisamos ter comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus vence a si mesmo. Quem tem comunhão com Deus vence o pecado. Quem tem comunhão com Deus vence os direitos. Porque agora, geração de agora, eu tenho direito disso, eu mereço isso, eu não posso viver aquilo. Mas o nosso direito diante da verdade de Deus é nada. Os nossos direitos, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém.
Se eu quiser, eu posso, mas não me convém. E quando eu estou para tomar uma decisão, quando eu estou para tomar uma atitude, eu tenho que pensar naquilo que eu vou fazer, porque se eu estou fazendo algo, eu também tenho que estar preparado para a colheita daquilo que eu estou fazendo, seja ela boa, seja ela ruim. Então tudo é a partir de mim. A partir de mim eu venço o pecado. A partir de mim, do meu livre arbítrio, eu venço o mal. A partir de mim eu dobro meu joelho mesmo quando não quero. Eu louvo mesmo quando estou triste. Eu oro mesmo quando eu vejo que não tem solução, porque tudo é a partir de mim. Tudo começa a partir de você. E Deus te deu poder para pisar serpentes e escorpiões. O que são essas serpentes e escorpiões? Senão os problemas que nós passamos, que nós vivemos. Mas você é capaz, se tiver em comunhão com Deus. Porque foi assim que os servos do passado venceram as arenas, venceram a morte, venceram o azeite quente, que foi colocado vivo no azeite quente, as fornalhas. E é assim que nós vamos vencer. Não tem palavra mágica, não tem segredo, não tem tanta coisa motivacional, mas tem fé, esperança, força, negar a si mesmo, tomar sua cruz e vencer. É isso. Glória a Deus. Comunhão. Comunhão no grego chama koinonia. Koinonia refere-se a uma relação de partilha, companheirismo, unidade. Só um minutinho, um pouquinho de água. Aleluia. Glória a Deus. Respira. A comunhão implica viver em harmonia, amor e serviço mútuo, demonstrando a fé em Cristo, ações e atitudes. Comunhão com Deus é a relação íntima e pessoal com Deus, alcançada através da fé em Jesus, dirigido pelo Espírito Santo. Pois a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiaria sempre de todas as coisas. Esta comunhão se manifesta em oração, em leitura da Bíblia, viver uma vida de obediência e amor. Isso é comunhão com Deus. Comunhão com os outros irmãos. A comunhão entre cristãos é essencial para o crescimento espiritual, o fortalecimento da fé, o cumprimento da missão da evangelização. Essa comunhão se manifesta em apoio, encorajamento, serviço mútuo e oração. Comunhão no Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós quando nós entregamos a Deus e Ele nos capacita para viver uma vida de comunhão com Ele e com os irmãos. O Espírito Santo nos guia quando damos a Ele a permissão de nos guiar. Ele nos fortalece e nos ajuda a viver segundo os ensinamentos de Cristo. Qual é a importância da comunhão? A comunhão é essencial para o crescimento espiritual, o fortalecimento da fé e o cumprimento da evangelização. Ela nos ajuda a superar a solidão, a fortalecer a unidade da igreja e a viver uma vida mais plena em Jesus Cristo. Aleluia. A comunhão vai fazer você chegar aqui, ó, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Nós não chegamos ainda nesse ponto. Talvez nós precisamos aprender um pouco mais, ou talvez nós precisamos nos desprender um pouco mais. Mas a comunhão vai fazer isso. Porque se você tiver comunhão com o seu irmão, o seu colega do serviço, do ônibus, da sua família, você vai ganhar ele para Jesus.
Essa é a sua função, é a minha função, ganharmos vida para o reino, é povoarmos o céu. Depois que você ganhar ele, você vai consolidar ele, você vai ajudar ele, você vai fortalecer ele, até ele conseguir caminhar sozinho. Aí depois, a gente vai discipular ele. Fala, olha, foge do pecado, porque ele vai te derrubar. Foge de você mesmo, porque você mesmo vai querer te jogar para certos problemas que vai destruir a sua vida com Deus. E aí depois, você vai enviar ele para fazer isso com outra pessoa. Aleluia! E você vai estar fazendo o papel do reino, que é ganhar vidas, salvar vidas. Você precisa pedir a Deus que Ele te dê amor no coração por vidas, porque as vidas estão se destruindo a cada dia, e nós estamos acomodados, vivenciando nossos problemas, lambendo as nossas feridas, enquanto pessoas do nosso lado estão morrendo, enquanto pessoas do nosso lado estão se suicidando, enquanto pessoas do nosso lado não estão tendo força mais para clamar. Que Deus nos dê amor por vidas, para ganharmos, para consolidarmos, para discipularmos, para enviarmos, não somente para falar, olha, agora a nossa igreja está atrapalhando na visão. A visão é maravilha, gente, é uma ferramenta de trabalho, mas uma ferramenta, ela é sem alguma coisa, sem trabalhador. O martelo, ele pode pregar o prego lá sozinho? O serrote pode serrar a madeira sozinho? Eu não sei ser louco. Ele não vai poder se assentar sozinho, mas tem um Júnior ali que sabe, ele faz tudo certinho, retinho que ele fez em casa. Então, olha, os campos estão brancos, a colheita já está no tempo, mas faltam trabalhadores. E se nós estivermos em comunhão com Deus, se nós estivermos em comunhão com a nossa igreja, com nossos pastores, nós estaremos aptos para ser esses trabalhadores. Perfeitos? Você viu perfeição em algum discípulo? Não existe perfeição, mas existe esforço, existe ajuste, existe ser moldável. E é difícil ser moldável, principalmente para quem tem gênio forte, tipo eu. É difícil ser moldada, porque a gente acha que tudo é do nosso jeito, e aí a gente começa a dar murro em ponta de faca, até nós entendermos que nada é do nosso jeito. Por 10 anos da minha vida eu falava, Senhor, eu quero isso, isso e isso, eu preciso disso e disso e disso, eu vou te dar tanto tempo para mim poder saber se é o sim. Se o Senhor não fizer, eu sei que para mim fazer, eu faço. E todas as vezes que eu fiz, deu ruim, deu errado, eu sofri. E tem coisas que dá para ser reversível, mas tem coisas que é irreversível. Você vai ter que viver com a consciência, com a consequência dela pro resto da vida. E cada vez que você olhar, eu falava assim para minha filha, você sabe que os nossos erros todos os dias batem na nossa porta para nos mostrar onde nós erramos. Ele bate na sua? Ou eu preciso te lembrar? Ela falou, mãe, não precisa me lembrar, porque eu lembro disso todos os dias. Eu falei, eu também, porque eu errei muito e ainda erro, mas não quero continuar errando. Esse é o diferencial. Eu sou falha, sou nervosa, sou, só não tem tamanho de gente, não, mas eu não quero ser assim. E se eu não quero ser assim, hoje eu vou ser nervosa, amanhã eu vou explodir, mas depois eu vou conseguir me conter. Aí no outro dia eu posso ficar nervosa de novo, mas depois eu me contenho. Nós podemos cair e temos um Deus que nos levanta, mas não podemos nos acomodar, ficar caídos. Não podemos nos acomodar em querer do nosso jeito. Não podemos nos acomodar que tudo gira em torno de nós, porque não gira.
tudo gira em torno de Deus, tudo é por Ele, para Ele, para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Uma estrela aqui é só Ele. Quem merece alguma coisa aqui é só Ele. Se você ora 24 horas, se você jejua 3 vezes por semana, a semana inteira, não fez mais que obrigação, porque o jejum faz você chegar mais perto de Deus e te traz mais saúde ainda. Não tem do que se vangloriar, mas você pode se vangloriar, falar: eu sou miserável pecadora, fui, mas eu tenho um Deus maravilhoso que morreu naquela cruz do Calvário para me perdoar, para me ensinar um caminho maravilhoso da salvação. Eu não merecia, mas eu posso ter um céu, eu posso viver eternamente com Ele na glória, porque Ele me capacitou, não porque eu mereci, porque o mérito é só dele e tudo dele. Então precisamos ter comunhão. O que é comunhão? Você conhece o gosto da pastora? Conhece meu gosto? O que eu mais gosto na vida? Brilho. Doce e brilho. Tudo que brilha me cativa. Sapato dourado, pedra, anel de pedras. Eu gosto. Embora o doce eu tenha tentado fugir. Às vezes eu consigo, mas às vezes não. E 52 já não é mais 20, né? Então precisa se cuidar. E tudo que a gente exagera em alguma forma na nossa vida, um dia nos traz consequências. O que faz mal para nós? Qual a diferença do remédio e do veneno? A dose, a quantidade. Você vê que você vai lá na drogaria comprar remédio. Então, precisamos pedir ao Senhor que nos ajude. Mas ter comunhão com Ele é papel nosso. É orar sem querer, é adorar sem querer, é fazer o que você não quer para ter uma vida com Deus. Vamos ver alguns versículos aqui de comunhão que a Bíblia diz. Em João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, estamos em comunhão um com o outro. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não está falando de extinção de pecado aqui, né? Está falando de todo pecado. Atos 2,42 diz assim: e eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. 1 Coríntios 10, 16 e 17. O cálice que abençoamos não é a comunhão do sangue de Jesus? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Jesus? Porque há um só pão, somos um só corpo, embora sejamos muitos, pois participamos de um só pão. Romanos 12:5 diz assim: assim como um corpo, temos muitos membros, mas todos os membros são um só. Da mesma maneira também nós, que somos muitos, somos um corpo em Cristo, e cada um é membro do outro. Então eu posso ser o seu dedinho mindinho, que é pequenininho, né? Eu posso ser esse dedinho seu, mas uma hora você vai precisar dele. Você pode ser os olhos, mas se você não tiver a luz nos seus olhos, como você vai conseguir andar no meio da escuridão? Então, nós somos membros um dos outros. Vai ter dia que não vou precisar das suas orações, mas vai ter dia que você vai precisar das minhas. Vai ter dia que eu vou estar para baixo, com saudade do meu filho, com conflito, porque tem coisas que não tem explicação. E você vai falar: pastora, estou te amando tanto hoje. Às vezes eu olho para o pastor e falo: você está me amando hoje? Porque não é todo dia que a gente ama, né? Às vezes você está tão bravo. Você está me amando hoje? Ele fala: estou. Aí ele não pergunta para mim, mas sempre eu pergunto para ele: você
está me amando hoje? Então, às vezes, você pode chegar em alguém e falar assim: olha, eu estou te amando tanto hoje. E ela vai precisar dessa palavra sua. Às vezes vai correr até uma lágrima dos olhos dela. Isso vai consolar ela, vai dar força para ela estar aqui no domingo que vem. Isso é um tipo de comunhão. Isso que a gente faz depois do culto não é um café, né? Porque o café teria que ser com uma abundância, né? Para vocês se fartarem para não precisar jantar em casa. Mas isso que a gente faz aqui é uma comunhão. É só uma bolachinha para a gente dar uma beliscadinha, tomar um chazinho ou um cafezinho para quem gosta, né? E a gente conversar. Como é que foi sua semana? Ixi, minha semana foi só por Jesus. Lá no meu serviço tem alguém me perseguindo. Opa, já tem um motivo para você orar por ele ali. Você tem uma comunhão com ele. Ai, pastor, eu não sei. A situação que vão mandar embora essa semana, estou preocupado. Já é um motivo para me orar com você. Ai, pastor, eu estou, né? Meu esposo está internado, eu preciso da sua ajuda. Comunhão. Eu preciso saber o que você gosta, o que você não gosta. Nem tudo que você faz eu vou amar. Nem tudo que eu faço você vai amar. Mas você precisa me amar, senão você não vai para o céu. Minha filha fala isso: se não me amar, não vai para o céu. Então é por aí, comunhão. Não sei se eu consegui explicar para vocês um pouco da comunhão e da necessidade dela. Mas precisamos ter comunhão. Eu tenho um jeito de falar assim da minha família, a impostação da voz meio forte assim, meio, como que eu posso dizer? Muito firme. Dura? Pode ser. Autoritária. Eu, minhas irmãs, tudo assim. Minha mãe já fala tão mansinha. A Lorena escuta a voz da minha mãe no telefone, ela fala: ai, que delícia a vozinha. Eu falei: mas eu não sou assim. Me ama do jeito que eu sou. E aí, o que eu fiz? Aí eu coloco um amor antes de falar alguma coisa. Você faz pra mim isso, amor? Faz pra mim? Olha a diferença. Ô, amor, faz isso pra mim? Eu não saí da impostação da minha voz, porque é a impostação da minha voz, mas já ficou um pouco melhorzinho. A gente faz isso pra quê? Pra convívio. Estou sendo falsa? De forma nenhuma. Eu estou sendo maleável para conviver com você. E você precisa ser maleável para conviver comigo. Não dá para pastorear quem não quer ser pastoreado, quem não é transparente comigo. Por que dá errado às vezes quando a gente levanta um 12? Porque ele quer ser o que eu quero que ele seja, mas ele tem que ser ele. Porque se ele for ele, eu vou saber aonde eu tenho que conversar com ele para ajustar. Porque se ele só falar o que eu quero ouvir, eu tenho um filho assim, só Jesus na causa. E o herdeiro é igualzinho. Ele vê que eu estou nervosa, às vezes ele fala assim: vovozinha, te amo. Falo: ah, Jonathan, vovozinha, vou te dar um cabelo rosa. Aí a hora que eu dou risada, que ele vê que o negócio ficou melhor, ele fala: e um vestido rosa. Aí eu não aguento, né? Me acabo de rir. É uma tática de um pai Jonathan e um filho Heitor. A Tamir já é secona, né? Se fala não pra ela já se fecha. Entendeu? Às vezes quando eu brigava com ela já mesmo ficava lá no canto dela. E ele não, ele vinha me abraçar, me beijava. E eu às vezes batia nele, ele vinha me abraçando. E aquilo me doía, eu continuava. Mas é um jeito de cada um de ser maleável. Às vezes quando eles eram pequenininhos, que eu e o pastor é 220, mas 2 é positivo. Nós só estamos juntos porque é um plano de Deus. Você não tem noção? Nós só estamos juntos porque Deus não deixou nós separar. Até que nós tentamos, mas não deu. Estamos aí 34 anos, 35 anos juntos. E aí a Tamires fala: vai, mãe, você não precisa dele. Você paga suas contas. O Jonathan ficava: ai, mãe, não escuta o pai não, que o pai é nervoso. Finge que não está ouvindo. Olha para ele quando ele está brigando, mas finge que ele escuta. Falei: assim que você faz comigo, é? Aí ele ficou assim, meio desconfiado, arregalou os olhos assim para mim. Mas isso é uma forma de ser maleável. Por exemplo, tem certos tipos de brincadeira que eu detesto. As brincadeiras que taxa, sabe? Eu não
eu não gosto da minha família também. Uma vez eu falei pro meu irmão, nossa, tá moderninha, com a calcinha virada pra cima, ele foi embora, não voltou mais. Eu tava brincando. Não tava falando, achando feio. Era até legal, achei até bonito. Mas ele foi embora na hora. Então minha família é meio esquisita, sim. Já a dona Edu não, ela já é sarrista, tira sarro de todo mundo, já brinca com todo mundo. Aí esse dia eu me peguei tirando sarro e brincando. Eu falei, meu Deus, eu não gosto disso. Aprendi a ser maleável. Eu falo assim, às vezes tem um dia que você, a pessoa que brinca demais, às vezes tem um dia que você não está bem. E aí você vai brincar com ela não vai receber bem, não é? E aí vai dar ruim. Então você tem que ir de acordo com a pessoa, te deixa ir. Isso é ser maleável, isso é saber conviver. E conviver é difícil. Se você estiver sozinho na sua casa, você vive bem. Por quê? Não tem ninguém te enchendo as paciência. Tudo que você colocar vai ficar ali, ninguém vai mexer. Aí vem mais um, já se torna mais difícil. Aí vem mais de um, vai se tornando mais difícil. E aí a gente tem que fazer o quê? Ser maleável. O que é uma pessoa maleável? Alguém sabe o que é uma pessoa maleável? O que é ser maleável? Eu gosto muito de tecido. Quando a gente não podia, a gente tinha uma doutrina na igreja, não podia usar calça. Então eu ia comprar roupa no final do ano, eu não trazia roupa, só trazia tecido. Até hoje eu tenho um monte de tecido lá. Ó, maleável. Ó, se eu colocar ele aqui, vou conseguir. Se eu colocar ele aqui, ele vai ficar. Ele é maleável. A gente tem que ser maleável para viver com pessoas. Você tem que ser maleável para viver com Jesus, porque Ele vai querer o oposto de você. Com Deus, você perdendo com Deus, você ganha. É tudo ao contrário do mundo. Perdendo, aquele que preserva a sua vida vai perder ela. Aquele que perde vai ganhar com ele. É só gente espiritual para entender isso, gente. E como ser espiritual? Tendo comunhão com Deus. Tendo comunhão com Deus. Não existe perfeição em pastores. E eu e o pastor nunca passamos para vocês que somos perfeitos. Nunca. Nossa vida sempre foi um livro aberto. E em Deus a gente vê a perfeição. Ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Ele é grandioso. Não existem palavras humanas para descrever a grandiosidade de Deus. E como um ser tão glorioso, tão grandioso, se apaixonou por você, por mim. Uma pessoa que acontece alguma coisa já está nervosa. A outra quer bater. A outra vai pirraçar. Porque isso são sentimentos humanos, né? Aquele que não é estourado, que não bate com a unha, filho. Não sei qual que é o pior. Se é você agredir, ou se é você botar na unha ali a pessoa aos poucos. Só existem esses dois tipos de pessoa. Mas Deus nos amou a si mesmo. Aleluia! E a proposta dele é: vem como está. Mas não está escrito, fica como você vem. É, Deus. Não está escrito, fica como você vem. Ele nos chamou para uma mudança, e a mudança dói. A lapidação que Deus nos faz dói. E quanto mais marrudinho nós somos, mais vai doer. E eu sinto isso na pele. E já está até duro já. De tanto que eu já senti. E a ferramenta que Deus mais usou para me quebrar foi meu filho. Quando eu falava não, apertava nele, eu falava: Senhor, eu não quero, mas eu vou. Senhor, eu não faço. Não. Eu não quero, mas eu vou. Teve um dia que eu subi numa janela para limpar. E Deus começou a falar comigo. Eu já tinha falado que eu tinha que me posicionar. Que eu falava, eu estou em todos os cultos da igreja, mais do que o pastor, até. Que eu estava na oração com as irmãs de manhã. Que na época eu não trabalhava, estava de manhã na oração, estava na visita à tarde, à noite eu estava no culto. Para que me posicionar mais? E Deus me cobrando: quero posição.
falei, Senhor, quer mais o que de mim? Aí o Senhor falou, se posiciona. Eu falei, eu nunca pedi para estar na frente de nada. Eu nunca quis estar na frente de nada. Eu nunca quis ser exemplo de ninguém. Eu te pedi isso. E chorando na janela, brigando com Deus. Eu te pedi isso. Tanta gente quer, por que o Senhor não dá? Agora para mim, eu quero viver minha vida. Eu quero ir no churrasquinho da família. Que a família fala que eu sou a minha família. Agora é a igreja que eu esqueço de todo mundo. Eu quero ir sem ter hora para voltar. E quando der, eu vou para a igreja. Estou cansada já de viver assim desde a minha adolescência. Deus, eu quero posição. Igual o apóstolo Wagner, sabe? Quem é errada, pastora? Foi ele que me deixou nervosa. Quem é errada, pastora? Não sei o que. Quem é errado? Sou eu que fiquei nervosa. Foi assim, eu discipulando. Quem está errado, pastor? Eu. Aí esses dias eu conversando com ele, ele falou, já sei onde o senhor quer chegar, eu estou errado. Só nem falar. Então às vezes a gente quer mostrar ao olheiro como é que é feito o barro, como é que é feito o vaso. E não dá certo. Porque é ele é especialista. A gente só sabe ver. E eu falava, Senhor, eu não quero me posicionar, não quero. Dá pra... Tem gente que briga, que divide igreja, queremos, não quero. Porque as pessoas, elas nos amam quando a gente está falando sim para elas. E falei para Deus, e chorando naquela janela. Eu não podia limpar aquela janela, que Deus começava a falar comigo naquela janela. É na casa que eu estou há 16 anos, que eu trabalho lá na sexta-feira. E eu fico sozinha, né? E aí, falei assim, aí o dia que eu estiver, como você está linda, está tudo bem. O dia que eu falar, olha, não é assim que Deus te quer, ela vai me odiar. E eu não quero isso. Porque eu também não sou esse anjo de candura. Eu vou falar, se não quiser, eu vou para o inferno. E aí, eu mesmo vou jogar a pessoa lá no inferno. Porque eu tinha que ser amorosa, que eu tinha que ser tranquila, que eu tinha que ser delicada. Eu não sou. Deus falou assim, eu quero posição. Aí chegou um dia que eu não aguentei mais, 2 anos. A bicha é dura, não é? 2 anos. Deus usando vaso que não me conhecia, pessoas que eu não conhecia, e falando comigo pessoalmente. E nem assim eu cedia. Aí teve um dia que eu me excedei. O Jonathan estava assim, que só Jesus na minha vida. Eu subi naquela janela, já sabia que eu ia escutar. Aí eu falei assim, tá bom. Não esperei nem falar. Tá bom. O senhor está me cobrando tanto, tem 2 anos? Tá, eu troco a minha vida, eu tenho direito. Se eu quiser me separar, eu posso. Eu tenho direito. Se eu quiser viver minha vida, eu posso. Eu tenho direito. Se eu não quiser ir mais para a igreja, eu posso. Eu tenho direito, porque o senhor me deu. Então eu estou trocando a minha vida pela vida do meu filho no teu altar. Eu não sei como, porque eu não vejo ele no teu altar. Porque as coisas do mundo é muito forte dentro dele. As festas, as mulheradas, as danças é muito forte. As drogas é muito forte. E eu não consigo enxergar ele em cima do altar. Mas eu estou trocando todos os meus direitos, todos os meus valores, tudo que eu aprendi. Porque eu fui criada falando, olha, primeiro a obrigação, depois a devoção. Primeiro a obrigação, depois a adoração. Seria isso a tradução. Eu vou ensinar assim. Primeiro você tem que fazer toda a sua obrigação, mas depois fazer outra coisa. Então eu estou deixando disso, mas eu quero ver ele no teu altar. Eu não sei como. E pronto. Deus não falou nada comigo aquele dia. Nem falou que queria posição e nem falou também que estava concordando comigo, mas eu fiz. Aquilo que eu falei com ele, eu fiz. Eu estou aqui hoje. Queria ter mais tempo, queria ter menos problema para me dedicar um pouco mais. Mas eu tenho feito aquilo que muitas vezes eu não quero fazer. Tenho negado a mim mesma. Eu tenho, com um sorriso ou com lágrima, eu tenho falado de Jesus. Com um coração alegre ou com ele doente, eu tenho falado de Jesus. Eu tenho adorado. Eu tenho permanecido.
Muitas vezes tive vontade de parar, mas eu estou aqui. E meu filho ainda não está aqui. Meu filho ainda não está aqui. E o coração dele ainda não está transformado. Por mais que passou pelo funil. Porque 9 meses de internação. Todo o problema de saúde que Deus permitiu que ele tivesse. Tantas vezes de UTI sem ter previsão de vida. Aquele narguilé foi fechado. Ele tinha tanta bactéria no corpo dele que teve que isolar o andar que ele estava. Teve que vir uma equipe especializada para cuidar dele. Tinha colônias de bactéria dentro do corpo dele. Mas ele está vivo. Se você olhar para ele, você diz que não tem nada. Eu olho para ele e falo, meu Deus. A única coisa que acontece é que ele está muito fraquinho. Mas ele está vivo. Eu falei, Jonatas, eu não sabia que você tinha essa força. Ele falou, mãe, nem eu. Eu sempre falei que eu queria ser tão forte como a senhora, tão trabalhador que nem a senhora. Mas eu nunca fui. Eu falei, você é melhor que eu? Ele falou, como assim? Eu falei, porque eu não teria passado por tudo isso que eu já tinha me entregado. E você não se entregou. Ele falou, eu não. Eu falei, você sabe qual é o seu quadro clínico? Mãe, vai ter. Nem penso nisso. Eu falei, meu Deus. E o que eu briguei com ele a vida inteira foi porque ele vivia no mundo dos sonhos. Ele faz tanto sonho que você parece... Ele é um sonhador, mas ele nunca realiza os sonhos dele, porque são os sonhos impossíveis. Mas é isso que hoje está dando força para ele viver, sabia? É isso que ele faz planos, gente, vocês têm noção. Falei, agora você vai cuidar dos 2 filhos, tá? Porque não foi eu que fiz, não. Os filhos que eu fiz eu dei conta. Aí ele falou que eu vou trabalhar. O pai gostou de comer, vou colocar um monte de coisa pro pai comer. Ele vai cuidar das crianças, eu vou trabalhar. Vou abrir minha barbearia. Vou fazer um curso lá em Gerax com o melhor barbeiro aí da atualidade aí. Vou fazer esse curso, a senhora vai ver, vou deslanchar. Olha assim, falei, meu Deus. Aí chegou um dia que ele estava muito gripado. Aí eu comecei a conversar com ele e falei, mãe, eu estou cansado. E até quando ele foi chorar um dia no hospital, ele saiu de perto de mim. A hora que a Tamires foi visitar ele, depois de 9 meses de internação, a Tamires foi visitar e falou, irmã, passeia comigo no hospital. Aí a Tamires pegou na mão dele e começou a passear no hospital. A Tamires falou, mãe, ele chorou o tempo todo. Ele queria chorar perto de você. Porque você fica falando que ele tem que ser forte. Eu falei, ele tem. Porque se ele não for, ele morre. Aí no dia que ele falou para mim, mãe, eu estou cansado, não aguento mais. Eu falei, você não tem o direito de estar cansado, porque você é meu filho. Você não tem o direito de estar querendo desistir, porque você é meu filho. Você saiu de mim. Aí eu falei assim, um dia que meu pai cansou, ele morreu, com a sua idade. Ele não chegou a fazer 34 anos. Ele ia fazer 34 anos, o meu pai, em agosto. Em julho, 22 de maio, ele morreu. Porque ele falou para minha mãe que ele não queria mais ver daquele jeito, doente. Então você não pode estar cansado. Depois disso, vim para casa e falei, meu Deus, que palavra dura. Mas eu preciso falar isso para ele. Eu não posso dar motivo para ele ficar cansado. Aí eu cheguei lá na outra semana, fui visitar ele. E aí? Tô bonzinho, mãe, tô novinho, folha. Eu falei assim, é Deus que faz isso, filho. Ele falou, eu não sei. E eu não sei. Eu vou te falar uma coisa, Deus é Deus de milagre. Quando o homem diz que não tem jeito. Quando as circunstâncias te mostram que não tem mais jeito. Quando o relatório médico diz não tem mais jeito, o Senhor vem da vida. O Senhor vem e conserva a vida. Então Deus, nós precisamos ter essa comunhão com Deus. Então nós precisamos ser maleáveis com Deus. Não é fácil para você, mas também não é para mim. Mas nós estamos no mesmo barco. Quando eu fraquejar, você me ajuda. Quando você fraquejar, eu te ajudo. E assim nós vamos chegar. Mas nós precisamos chegar.
Nós precisamos concretizar esse ganhar, esse e esse. A gente tem que chegar aí nesses passos aqui. A gente tem que preencher ainda esses bancos que estão vazios aí do teu lado. É dever nosso. E mudar de salão, que é a promessa. Um salão maior, mais povo, mais problema. Então ser mais maleável, mais comunhão com Deus, mais comunhão entre nós. E nós vamos vencer. Em nome de Jesus, aleluia. Não existe barreira para quem quer vencer. Não existe dificuldade para quem não tem medo de lutar. O impossível torna-se possível quando Deus está na nossa vida. Porque Deus em nós é a esperança da vida eterna. E o que traz Ele em nós é a nossa comunhão. Vamos nos colocar em pé. Coloca agora diante do Senhor. Não sei se é o que você veio buscar, ou o que você precisa. Não sei qual o motivo de você estar aqui. Eu sei qual o meu motivo de estar aqui. E eu preciso de Deus, é só por isso. Eu estou aqui porque eu preciso de Deus desesperadamente. Eu preciso de Deus como o ar que eu respiro. Por isso eu estou aqui. Mas fala para Ele aí agora o que você precisa. Senhor, eu preciso de força. Senhor, eu preciso vencer eu. Porque é muito fácil você vencer quem está fora de você. Não passando na casa dele, não conversando com ele, não é? Mas e vencer a si mesmo? E vencer suas vontades, seus desejos? É mais difícil. Mas lembre-se que você nunca estará sozinho. A promessa do Senhor é: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Até o teu último suspiro. Se você estiver comigo, vou estar com você. Então fala aí para Deus agora o que você quer dele. Senhor, eu quero deixar de ser rebelde. Senhor, quero ser tranquila. Senhor, claro que não dá para você nascer de novo. Só se tivesse outra infância, nascesse de outras pessoas, vai ser mais tranquilo. Mas Deus nos dá um equilíbrio aí para a gente conseguir sobreviver. Fala para o Senhor agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Não temos a pretensão de falar que nós queremos, que nós precisamos, porque tem que ser assim. Mas o Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor conhece o nosso coração também. Se nós enganamos a nós mesmos, dizendo que estamos quando o Senhor quer, quando não estamos. Se nós enganamos a nós mesmos, querendo ter boas palavras, mas quando estamos sozinhos, fazemos tudo o contrário do que falamos. O Senhor também sabe a dor que vem no nosso coração com palavras, com atitudes. O Senhor sabe, nem tudo o que nós pedimos o Senhor nos dá, mas tudo o que necessitamos o Senhor tem nos dado. Por isso estamos aqui. Então te pedimos agora, Senhor, leva nós na sua olaria, Senhor. Eu sei que dói para quebrar o nosso vaso. Eu sei que dói ser moldado, mas é necessário. Faça conosco o que é necessário para termos uma vida contigo. Às vezes os problemas que nos flagela, que nos deixa para baixo às vezes, é a ferramenta que o Senhor usa para nos manter firmes contigo. Porque se ficar tudo bem, a gente não vai dar tanto valor na tua presença. Então nos ajuda a passar pelos problemas difíceis, pelas horas amargas, Senhor. Nos ajude a passar na alegria, na tristeza, na fornalha, no mar, na tempestade ou na bonança, mas passar contigo, te adorando, Senhor. Nos dá força, nos dá vigor. Não queremos ser dirigidos por nós mesmos, porque nós mesmos nos colocamos em problema. Mas queremos ser dirigidos pelo Teu Espírito Santo, porque a Tua palavra diz
que o Senhor enviaria o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade nos guiaria acerca de todas as coisas. Então nos guia, Pai, com esse Espírito da verdade.